Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Frequência Rural, conexão direta com o campo. Imagine um tipo de produção de alimento que leva em conta no plantio e na colheita as fases da lua, que utiliza os chamados preparados biodinâmicos e que leva em conta uma filosofia denominada antroposofia, né? E que trabalha também a questão da energia dos alimentos. É sobre isso que nós vamos falar, porque tem o nome de agricultura biodinâmica. E para desmistificar, para quem não conhece esse tema, aqui hoje nós recebemos o nosso amigo Agnaldo Martins, ele que é produtor com mais de 10 anos de experiência em agricultura biodinâmica, ele é especialista nisso, fundador do projeto Cestão Biodinâmico Orgânico. Agnaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcel, um prazer, agradeço pelo convite de poder estar participando aqui do teu podcast, é uma honra poder estar aqui e uma responsabilidade grande, né, para falar desse assunto tão misterioso, né, que é a agricultura. Parece misterioso, né? A agricultura biológico-dinâmico, né? Muito bem. Vamos lá, assim, para quem quer saber exatamente o que é isso, de onde vem a agricultura biodinâmica e em que ela se estrutura, se embasa como atividade. Marcel, a biodinâmica, ela foi lançada, né, há 100 anos atrás por um filósofo chamado Rudolf Steiner. E o Rudolf Steiner Ele é austríaco, né? Era austríaco. Ele morava na divisa hoje é Polônia com a Alemanha, né? Então, mas ele é austríaco de nascença, né? Uhum. E ele lançou a base, né, do que a gente hoje conhece como agricultura biodinâmica, né? E através de um ciclo de 8 palestras, né, para agricultores e estudantes lá nessa região onde ele nasceu. Ele foi demandado para isso a partir de uma crise que existia, é isso? Foi. A questão de produção de alimentos. Exatamente. Ele foi procurado, né? Após a Primeira Guerra. Após a Primeira Guerra, ele foi procurado por um grupo de produtores que eram estudantes, né, dessa filosofia que ele trouxe ao mundo também, que é a antroposofia, né? E lá ele foi onde ele aplicou, né, através de um ciclo de 8 palestras, né, onde ele trouxe essas bases, né, que a gente hoje conhece como fundamentos da agricultura biodinâmica. Inclusive essas palestras foi o que deu origem a esse livro, né? Esse livro aí que é o Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. Então essas 1924. Essas 8 palestras se transformou nesse livro, que é o que hoje a gente chama assim a Bíblia da biodinâmica, né? Tudo que a gente precisa saber para poder utilizar esse método, né, de produção agrícola está contida dentro dessas 8 palestras que estão dentro desse livro, né? Ele não era agricultor. Ele não era agricultor. Ele era considerado um filósofo, né? Ele trouxe grandes contribuições ao longo da sua trajetória para a humanidade, dentre elas a antroposofia, né, que é a ciência espiritual chamado, né? Ele também trouxe contribuições na área da educação, através, né, da metodologia Pedagogia Waldorf. Ele trouxe contribuições... Pedagogia Waldorf, que é adotada por muitas escolas particulares, né, pelo mundo todo. Aqui em Fortaleza tem uma também. Tem 2 unidades, né, dessas escolas. Ele trouxe contribuição também na área da medicina, né, que é a medicina antroposófica, na área da arte. Então, arte do movimento, euritmia, né? Então, ele era um mestre, né? E essas contribuições até hoje são estudadas, são desenvolvidas, né, ao longo dos anos. E a biodinâmica nasceu há 100 anos atrás, né, em 1924, através dessas palestras, e o que a gente considera assim, a biodinâmica como a mãe de todas as agriculturas modernas, né, porque ela foi o primeiro movimento de agricultura que a gente conhece assim, como agricultura orgânica, né? Porque a agricultura biodinâmica ela é uma agricultura de natureza orgânica. Sim. Então ele fez essas palestras e a partir de uma demanda que esses agricultores tinha uma crise de produção de alimentos, como é que estava? Tinha praga? Como era que... Depois da Segunda Guerra Mundial, né, as produções tiveram uma explosão, né, dentro daquele movimento chamado de Revolução Verde, né? E aconteceram que, por um lado, a produção aumentou enormemente, porque foram começados a usar substratos, né, químicos, né, para essa produção crescer, né?
E com isso apareceu também os problemas, né? Que foram o aparecimento das pragas, das doenças, né? Que começou a assolar essas produções, né? E alguns dos produtores perceberam que aquilo ali estava assim, dificultando muito, né, a continuidade daquele movimento que estava acontecendo naquela época, né? Que a Europa estava assim, passando por um problema sério, né, de produção de alimentos. Então ele, através desses grupos de produtores procurarem ele trouxe, né, o que a gente hoje estuda e pratica e chama de agricultura biodinâmica, né? Uma coisa interessante, Marcel, que a gente a biodinâmica ela não é uma técnica de produção, tá? Porque a biodinâmica ela é aplicada e desenvolvida, né, pelos agricultores, por quem estuda, né, e em cada lugar ela pode ser aplicada de uma maneira, né? Aonde você está, um bioma que você estiver trabalhando, ela é uma agricultura de observação também, né, em grande parte. E cada agricultor biodinâmico tem assim uma abertura para poder desenvolver dentro do seu ambiente produtivo, né, a sua própria agricultura biodinâmica, né? Entendi. Cada agricultor é como se fosse assim um artista daquela área de produção, né? É um cultor. Ele trabalha e ele cria, ele desenvolve. Ela não é uma receita pronta. Não é uma receita se pronta. Adapta ao ambiente em que a pessoa se encontra. Exatamente. Isso é o que aconteceu comigo, né? Porque eu morava em São Paulo, né? Trabalhava com biodinâmica lá na cidade de Olambra, que é uma cidade, fica a 30 quilômetros de Campinas, e a gente fazia esse trabalho lá de produção de hortaliças, né? Mas a gente estava dentro de um ambiente Mata Atlântica, né? Completamente diferente do que quando eu cheguei aqui no Ceará eu me deparei, né? Que é um ambiente assim semiárido, né? E a localidade onde a gente tem o nosso projeto do Sestão justamente fica numa região lá na Caucaia muito próximo do mar. Então o solo 100% areia, né? Quando eu cheguei aqui eu vi que era 100% areia e eu fiquei pensando, e agora, né? Se essa agricultura funcionar aqui, é sinal que ela funciona em qualquer lugar do planeta, né? Porque onde eu estava em Olambra era muito cômodo, né? Porque eu estava dentro de um ambiente onde estava tudo, vamos dizer assim, à mão para eu poder fazer aquele trabalho, né? Mas aqui foi realmente foi e está sendo e a gente tem conseguido, né? Desenvolver esse trabalho, aplicando esse conceito, né? Esses princípios. No que é que você define como as marcas mais fortes da agricultura biodinâmica? Sim. A biodinâmica, ela... No que é que ela se diferencia da orgânica? Sim. Ou ela é um tipo de orgânica? Ou a orgânica é um tipo de agricultura biodinâmica? Para a gente poder... Porque às vezes as pessoas gostam de entender como separar um pouco as coisas. Essa é uma pergunta recorrente, né? Assim... Qual é a diferença da agricultura orgânica para a agricultura biodinâmica, né? Eu tenho uma frase que eu participei de um documentário que eu falo que a biodinâmica ela é um orgânico melhorado, que na verdade ela é isso mesmo, né? Porque, como eu falei, ela é genuinamente uma agricultura orgânica porque a gente não utiliza nada de químicos, né, na nossa produção, mas ela não é só isso, né? A biodinâmica ela enfatiza outras camadas, né? E uma coisa que eu quero deixar aqui, Marcel, é que assim, a biodinâmica, para ela ser compreendida, assim, o que está escrito nesse livro, eu sempre falo isso, ela para ser estudada, ela para ser assim compreendida em seus mínimos detalhes, ela é uma agricultura assim um pouco complexa, né? Sim. Mas tem uma coisa na agricultura biodinâmica que é assim muito interessante, que ela é fácil de ser praticada, né? Durante esses Depois que você entende o princípio. Depois desses 10 anos que eu venho praticando, eu sinto que assim muito daquilo que ele colocou no livro, que muitas das pessoas ainda até hoje vêm desenvolvendo, vêm pesquisando e vêm aprimorando, né? Esses conhecimentos que ele trouxe. Mas, assim, em suma, a prática dela é fácil, entendeu? E eu falo porque eu estou fazendo isso há um bom tempo e eu vejo que não tem, assim, grandes dificuldades, né? É isso que você falou, você é como qualquer outro tipo de conhecimento. A partir do momento que você aprende os fundamentos básicos, né?
aquilo começa a rodar assim de maneira automática, entendeu? Aquilo ali, o início é um pouco mais difícil para você dar o start, né? Para você até converter uma área, que às vezes é uma área degradada, uma área que ainda não está 100% pronta, mas a partir do momento que aquilo engrena, é como se fosse uma engrenagem mesmo. Aquilo ali roda sozinho, por si só. E aí você vai se convencendo porque ela dá certo realmente. Com certeza. Você vai vendo resultado. Com certeza. Então, assim, dentre as semelhanças que ela possui da agricultura orgânica, né? São essas que eu falei, né? De não utilizar nenhum tipo de substância química, de preservar essa parte do meio ambiente, de ter essa parte da conservação do meio ambiente, mas ela vai além, porque a biodinâmica ela tem uma visão macrocósmica, né, a respeito do ser humano, entendeu? Então, assim, uma das diferenças que é que dentro da agricultura biodinâmica a gente entende a nossa área de produção como se ela fosse um organismo vivo. E isso não depende do tamanho da área, né? Eu posso estar dentro de uma fazenda, eu posso estar no sítio, eu posso estar numa chácara, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma visão, conseguir aplicar uma visão de que aquele ambiente ele tem que funcionar como se fosse um corpo vivo, né? Onde tem cabeça, tronco, pernas, braços, né? E os setores se interrelacionam. Exatamente. Ele tem que estar interligados, né? Ele tem que estar interligados entre si. Ele tem que ser diversificado, né? São as bases, inclusive, que a gente chama de base da agricultura biodinâmica, né? Ele tem que estar integrado, ele tem que ser diversificado, você tem que ter vários tipos de culturas, vários tipos de ações que alimente esse organismo, né? Animais, né? Criação de animais. E o ponto principal da agricultura biodinâmica, que difere assim, em grande parte com quase todas as outras agriculturas que existem pelo planeta, ela tem que ser, em sua essência, totalmente sustentável. Ela não tem que depender de nenhum tipo de aporte externo, entendeu? Então, essas são as bases. Agora, isso aí seria o ideal, né? Mas, assim, você não pode ficar preso nisso, né? Se você não consegue fazer uma agricultura biodinâmica ideal, aí é que entra aquilo que eu falei. Você tem que criar a sua própria agricultura biodinâmica de acordo com o ambiente onde você está, que é o que eu estou fazendo aqui. É um ambiente totalmente diferente do ambiente de Olambra, né? E com outro tipo de clima, com outro tipo de calor, próximo da praia, com muito sol, né? Onde muita gente me dizia no começo que era impossível a gente produzir hortaliças, né, nessa região, por causa do calor, por causa do solo muito arenoso. E eu estou lá provando que não é uma verdade, né? A verdade é que se você trabalha e confia e você, como eu te disse, assim, aplica dentro cria esse ambiente dentro da sua visão, isso vai funcionar também, né? Você falou que a biodinâmica considera fatores holísticos, né, espirituais e até o calendário astronômico, né? Pode dar um exemplo prático de como é que essa agricultura é praticada? Sim, isso é outra coisa que difere, né, das outras agriculturas. A gente utiliza como um suporte, né, esse calendário, que inclusive eu trouxe ele aqui para você ver. É um calendário, a gente chama de calendário agrícola, ou ele é também chamado de calendário astronômico lunar, né? Que ele tem essa correlação com os astros, né? Com os astros do zodíaco, entendeu? Então, a biodinâmica faz uso desse calendário, né? E isso é uma outra coisa que faz também com que a gente seja diferente, né? E esse calendário, Marcel, ele não foi desenvolvido pelo Rudolf Steiner, né? Esse calendário foi desenvolvido por uma aluna dele, que chamava Maria Thun, né? Muito tempo depois, né? Ela estudou baseado nesse conhecimento, né, dos fundamentos da agricultura biodinâmica. Ela foi estudando e fazendo essas observações, né, da natureza. E durante mais de 50 anos, ela pesquisou, plantando rabanetes, né? Durante mais de 50 anos. Você imagina uma pessoa plantar rabanetes tá de cabeça, mais de 50 anos, né? E ela foi vendo que conforme a lua se movia no céu, né? O rabanete ele passava por diferentes fases, né? Tinha época que ele enraizava mais, tinha época que ele florava mais. E baseado nessas observações e baseado naquilo que o Steiner trouxe, né, como fundamentos dessa agricultura, ela desenvolveu esse calendário, né, que a gente hoje usa esse calendário. E evoluiu as observações. Ela trouxe assim, uma ferramenta muito positiva, né,
de uso prático, entendeu? Então, assim, a gente tem todas as instruções que ele nos trouxe através dos preparados biodinâmicos, e o que o calendário faz é potencializar o efeito desses preparados enzimáticos, que são os preparados biodinâmicos, né, na prática do dia a dia, entendeu? Ela trouxe um tipo de ferramenta que, para mim, isso aqui, para mim, vale mais do que muito aplicativo, né, que se desenvolve hoje, observando a Lua passando pelas constelações do zodíaco, entendeu? Então, hoje a gente utiliza esse calendário. E o calendário, ele é muito assim, útil, por quê? Porque ele nos indica, ele faz as indicações dia a dia do que a gente, como produtor, o que a gente precisa fazer de trabalho naquele dia. Se a gente é dia de plantar raízes, se é dia de plantar fruto, se é dia de plantar flores, né? Então, ele faz a indicação dos dias, das horas certas, quais são as melhores horas que a gente pode levar aquela cultura para o solo. Então, é fantástico assim, o uso desse calendário. Eu acho que Aparentemente é complicado entender, mas depois que você vai estudando e vai praticando... mas não é. Se você for ver aqui, aqui tem um dia, tem um horário certinho que ela coloca, né? E ela bota a indicação se é folha, se é raiz, né? O que você tem que fazer nesse dia. Então, ele é muito fácil de ser usado, né? Cada dia a gente levanta, olha lá. Eu acho que esse conhecimento um pouco de você plantar de acordo com as fases da Lua, ele já é, de certa forma, praticado por algumas pessoas, né? Os agricultores familiares mesmo, eu já ouvi gente dizendo que leva em consideração isso. Talvez não de uma maneira tão tecnicamente assentada, mas muito mais com base na observação. Por isso que a gente chama de calendário astronômico, né? Porque ele não está, assim, diretamente correlacionado com as fases da Lua, né? E sim com a Lua passando pelas constelações do zodíaco, né? Então ele tem essa diferença, ele é astronômico, ele não é astrológico. Certo, entendi. Mas a gente não pode desconsiderar que os antigos, como você estava falando, os próprios índios, né, utilizam a observação para poder fazer a colheita, o corte de madeira, né, na floresta amazônica, observando as fases da Lua, né? Isso, de uma certa maneira, ele é também assim um conhecimento ancestral, né? Não é só os antigos do nosso país que utilizam esse conhecimento, isso é utilizado pelo resto do mundo inteiro, né, esse conhecimento. Mas o que a Maria Atum fez foi, vamos dizer assim, aperfeiçoar um conhecimento, colocando ele de uma maneira assim, muito mais eficiente, né? Porque cada hora, cada dia, a Terra exerce um tipo de força na Terra. Não só na Terra, no mar também, né? Quando é lua cheia, a maré sobe, né? Então, isso também é um dos fatores, né, de diferenciação da agricultura orgânica. E o outro que eu citei, que são os preparados biodinâmicos, né? Como são esses preparados? Eu tenho curiosidade de saber. Pois os preparados biodinâmicos foi justamente desenvolvido dentro desse ciclo de palestra pelo Rudolf Steiner, né? E a gente utiliza preparados que são preparados catalisadores de processos biológicos, né? Sim. Então alguns são feitos de plantas medicinais, né? Como se fosse um EM, chama. Existe algum tipo de situação assim semelhante, né? Vamos dizer assim, para ilustrar, né? São parecidos, né? Eles são usados no plantio, após o plantio, como é isso? A gente tem duas categorias de preparado. A gente tem os preparados que a gente utiliza na terra, né? Que é o preparado chifre esterco, a gente denomina ele de preparado 500, que esse preparado ele é aplicado no solo, diretamente no solo, né? E ele tem a função de melhorar a radicularização desse solo, de melhorar a vida no solo, né? De trazer vida para esse solo. Ele é um chifre? E aí bota o esterco dentro do chifre? Isso. E enterra? Isso. Durante um período ele fica enterrado 6 meses, né? Na terra. Certo. Aí dali ele vai gerar uma atividade biológica ali. A grosso modo é isso, né? É um esterco fresco enterrado dentro de um chifre de uma vaca, colocado dentro do chifre de uma vaca, enterrado no solo, a uma profundidade lá que a gente coloca, e ele fica absorvendo as forças da terra, como se o chifre funcionasse como se fosse uma antena, né? Então ele fica passando aquela energia, conforme a lua vai se movendo, a energia vai se movendo também aqui na terra. A terra ela é uma extensão do cosmos. Então a gente não olha para a Terra como se fosse uma coisa desconexa do que está lá em cima. Já dizia Hermes Trismegisto, tudo que está no alto é como que está embaixo. Então a gente tem essa visão. O agricultor biodinâmico ele trabalha com essas forças cósmicas, né? E a gente também utiliza o preparado 501, que é o preparado feito a partir do quartzo, né? E a gente chama de preparado de silício.
E também é um pó de quartzo que a gente tritura ele, pila ele, coloca também dentro de um chifre e deixa ele na terra enterrado por um período diferente do período que é enterrado o preparado de solo, né? Certo. Então a gente tem o preparado de verão e o preparado de inverno, né? Que é o chifre sílica. E esse ele já auxilia a planta a melhorar a sua capacidade de fotossíntese, né? Então ele trabalha essa qualidade de a planta melhorar a sua fotossíntese e com isso ela vamos dizer assim, adquire uma qualidade de se transformar numa planta com mais equilíbrio, sem ser atacado por pragas ou qualquer outro tipo de problemas que possa acontecer, né? Então o 500 ele é enterrado ali antes do plantio. Você pode fazer ele, se você está querendo preparar uma área, né? Faz ele antes de fazer aquela área, antes de fazer a semeadura, vamos dizer assim, e ele é aplicado antes desse período de você levar a semente ou levar a muda para a terra, né? Mais ou menos que profundidade ele é? Uns 40 centímetros. Uns 40 Aí centímetros. você, por exemplo, você tem uma área maior, você coloca vários, é isso? Isso. Você fala chifres. A distância, sim, os chifres. Não, é tudo no mesmo lugar. A gente coloca tudo dentro de um único lugar, né? Ah, é? Certo. Então, assim, a gente tem esses dois, são os dois principais preparados, né? Que a gente utiliza na agricultura biodinâmica. O 500 e o 501. O 500 e o 501. O 501 é silício. Solo e o outro para a folha, né? Para a parte aérea da planta, né? Um é para trabalhar essa parte das raízes e o outro para trabalhar essa parte mais aérea, né? Certo. Então, esses são os dois, vamos dizer assim, os dois preparados principais. Fora esses, a gente tem os preparados de composto, que são preparados que a gente utiliza dentro da compostagem, né? Que essa compostagem depois de pronta vai servir para alimentar esse mesmo solo que a gente está querendo melhorar, né? A gente está querendo melhorar esse solo, então a gente começa pela compostagem. Se a gente vai fazer um trabalho onde a gente não tem solo de qualidade, que foi meu caso aqui na Caucaia, o solo que eu tinha lá era areia. Então eu não tinha como plantar em areia. A primeira coisa que eu fiz, criei compostagem. Então eu preparei uma compostagem para poder criar o solo, exatamente, para poder criar solo. E utilizei os preparados biodinâmicos de composto nessa compostagem, né? E depois que ficou pronto esse adubo biodinâmico, vamos dizer assim, né? Aí eu utilizei esse adubo para poder construir os meus canteiros, entendeu? Então, a partir desse adubo biodinâmico elaborado, foi onde eu elaborei meus canteiros. A compostagem ela utiliza apenas galhos, folhas ou restos de alimentos? Como é que é? A compostagem biodinâmica, ela é uma compostagem assim de natureza aeróbica. Então ela tem alguma diferença também com relação à compostagem orgânica. É uma das diferenças que a gente não revira a pilha de composto. Certo. Isso já é um avanço. Porque uma das coisas que faz as pessoas desanimarem a fazer uma compostagem orgânica é ter que revirar aquela pilha de tempos em tempos, né? A gente não faz isso. Quer dizer, eu não faço. Pode ser que outros produtores biodinâmicos façam, mas eu não faço. Porque a gente trabalha sobre um sistema que a gente consegue fazer com que o ar passe por dentro da pilha e suba, entendeu? E como lá dentro está adicionado esses preparados, né, que são preparados que fazem isso que eu acabei de falar, eles são catalisadores de processos biológicos, então a pilha com esse preparado dentro e com o oxigênio passando por ela se transforma quase como, vamos dizer assim, num incinerador natural, né? Ele leva quanto tempo? É uma compostagem que acelera mais ou é um tempo normal? Eu acho que, assim, vai depender do manejo que você fizer nela, né? Porque, assim, independente de você aplicar os preparados, você tem que fazer um manejo, tem que umedecer essa pilha de tempos em tempos, né? Pode cobrir essa pilha, né? Em lugares onde faz muito frio, eu trabalhava muito com pilha coberta, né? Porque eu não tenho a presença do sol o dia todo, então eu cubro a pilha para ela esquentar, que não é o caso aqui do Ceará, né? A minha pilha fica descoberta 24 horas lá. Mas ela adquire um tipo de um calor, um tipo de energia diferente da compostagem orgânica. Termofílica. Exatamente. Então, assim, dependendo do manejo que você dê nessa pilha e do tipo de material que você está querendo compostar, se for resto de casca, de comida, em torno de 2 meses e meio, 3 meses no máximo, entendeu? E também depende do tamanho da pilha, né? Se for pilhas maiores, grandes toneladas mesmo, então a gente pode ter aí um tempo um pouco maior também, para que aquilo se converta, né? Toda aquela matéria orgânica se converta num adubo, né? E que você pode transformar esse adubo depois num substrato. Uhum. Você falou aí que a propriedade ela é concebida como um organismo vivo. Isso. Necessariamente tem que haver animais ou não? Ou isso não é
Não, uma regra? existe assim, como eu falei, né? Esse seria o ideal, um organismo onde você tem a presença do animal, né? Porque do animal, Esterco. exatamente, do animal você vai usar o esterco, né? Para poder fazer essas compostagens, né? Para adubar certo tipo de área, né? Então, esse seria o modelo ideal, né? Mas quando a gente não tem o ideal, então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Sim. Então hoje eu estou lá, por exemplo, trabalhando na Caucaia num polo de produção agrícola biodinâmica que eu não tenho o animal, vamos dizer assim, o animal doméstico, né? Eu não tenho as vacas ali. Tem animais que eles passam pela área, né? Então a gente tem animais lá. Inclusive eles são atraídos para essas áreas, né? Lá na tua área. Lá na minha área. Então lá, de vez em quando, aparecem alguns tipos de animais lá, né? Da natureza, né? Mas que eles são atraídos por essas energias também que a gente aplica lá, né? Então você tem que ir fazendo. E hoje nesse polo a gente não tem a presença do animal como eu gostaria. Eu tenho a presença de abelhas, né? Abelhas sem ferrão, mas outro animal que é um animal importante para a biodinâmica é a vaca, né? Então esse animal eu ainda não tenho. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, construir a nossa biodinâmica de acordo com aquilo que você tem para utilizar. Mas a gente também está pensando que em breve a gente vai abrir um novo polo de produção biodinâmica, né? E no Eusébio, em breve a gente está com esse projeto engatilhado, né? E uma área maior, de 20 mil metros quadrados, onde a gente vai ter a possibilidade de poder criar realmente um modelo de fazenda biodinâmica dentro da cidade, né? Que vai servir como polo de formação, de capacitação e de produção, né? É porque às vezes as pessoas... Eu estou aqui curioso. Como é que as pessoas às vezes... elas recebem essa agricultura biodinâmica quando elas têm contato. Olha como é que é isso, isso dá certo, né? Sempre há um ceticismo das pessoas quando tem contato com essa com essa ideia de agricultura biodinâmica. Assim, eu não sei se há ceticismo, assim, pode haver preconceito, né? Sim. Mas por falta de conhecimento. O preconceito ele existe por falta do conhecimento. E eu aprendi com um grande mestre de agricultura biodinâmica do Rio Grande do Sul, que é o produtor de arroz, João Volkmann, né? Que ele é um arroz que ele exporta para vários países do mundo, inclusive para o Japão. E os japoneses vêm até o Brasil para aprender a plantar arroz com ele. Então, para você ver o nível em que ele está, né? E ele diz que a biodinâmica não tem que convencer ninguém de nada, né? Porque quando ele tentou fazer isso lá no Rio Grande do Sul, tentar convencer os produtores que estavam em volta dele, que também plantavam arroz, ele falou que foi uma das piores coisas que ele fez, né? Porque o que convence é a pessoa mesma que se convence, né? Então, quando chegou naquela fase onde quase ninguém conseguia produzir nada, a produção dele estava sempre alta. Aí chamou a atenção dos produtores que eram vizinhos, né? Ué, mas o que tu está fazendo que a gente não está conseguindo produzir e você consegue produzir? Aí os caras vieram para poder aprender com ele qual era esse segredo. E o segredo era a biodinâmica, né? Então, assim, uma das coisas que eu faço com o meu trabalho, em todo esse tempo, eu não tento convencer ninguém de nada. Entendi. Porque o que vai convencer uma pessoa de que esse trabalho, esse tipo de agricultura, ele funciona, principalmente é quando ela consumir esse tipo de alimento, né? Quando ela comer, que ela perceber que existe um tipo de energia presente nele, diferente dos alimentos comuns, né? Não é só não ter o veneno. Não só ter o veneno é um ponto. Agora, esse alimento ele foi construído com um tipo de energia que você vai sentir a partir do momento que você consumir. Então eu digo assim, o melhor cartão de visita para mim é quando a pessoa abre para o consumo, né? Não sou eu tentando convencer ela de que isso é melhor, de que esse alimento tem um tipo de energia diferente, o gosto dele é diferente, a durabilidade dele é diferente, entendeu? É isso que eu ia te perguntar. No que é que o alimento se diferencia? É um sabor melhor? As propriedades nutricionais dele são mantidas? Vocês fizeram testes para avaliar esse alimento? Ou isso não é, isso não é uma preocupação? Isso já foi feito, né? Isso já existe, pesquisa. A agricultura biodinâmica ela é assim, desconhecida no Brasil e em algumas regiões do Brasil ainda mais desconhecida, né? Outras nem tanto. São Paulo já é um lugar onde já tem bastante produtores de agricultura biodinâmica, mas aqui no Ceará eu não conheço muitos, né? Que chegaram e que estão fazendo um trabalho como eu estou fazendo agora, produzindo, distribuindo, né? Mas esses testes já foram feitos, né? Em lugares, em países como a Alemanha, que eles fazem teste de cromatografia, né? Onde Sim. Você consegue perceber que aquele alimento tem um tipo de atividade
vital, diferente do alimento orgânico e do alimento convencional, nem se fala, né? Porque uma das missões, vamos dizer assim, de Rudolf Steiner ter pensado nessa agricultura não foi só pelo fato de os agricultores pedirem para ele apresentar uma solução para aquele problema que eles estavam tendo, né? Na verdade, o Steiner ele tinha uma visão muito mais ampla do que viria a acontecer com a agricultura mundial, né? Do que viria a acontecer o que a gente hoje sabe que acontece com a agricultura convencional, né? O excesso de uso de produtos químicos, né? E aí esses produtos químicos acabam gerando pragas para as produções e aí isso acaba criando a indústria do defensivo químico e uma coisa vai alimentando a outra, né? Então ele já tinha visto isso há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás ele já falava em transgenia, quando isso nem era falado, né? Então, ele já dizia que iria existir um tipo de alimento no planeta que ele teria perdido, vamos dizer assim, essa ligação com a sua originalidade, né? Entendi. Então era o alimento transgênico. Há 100 anos atrás ele falava de vaca louca, que a vaca comendo comida feita de resto de sobra de animais, inclusive de própria vaca, iria gerar nela um tipo de loucura. Ele já falava de vaca louca 100 anos atrás, entendeu? Então, assim, a gente costuma dizer que a biodinâmica ela é a mãe de todas as agriculturas orgânicas, porque ela foi o primeiro movimento de agricultura moderna, né, que existe. E que existe diversos tipos de agricultura, como foi dito já em outros programas aqui, né? Existem muitos métodos de agricultura de produção, né, que se conhece. Mas, nesse sentido de produção que tem a participação do homem, né? A biodinâmica, ela tem assim como um ponto central, né? Que o homem, ele é necessário para que seja agricultura, né? Sim. Porque se for natural, se for feito pela natureza, não podemos dizer que é agricultura, é natureza. Porque passa a ser cultura a partir da interação do homem, né? O homem interage com a natureza e cria esse movimento do agro e, ao mesmo tempo, de uma cultura, né? Porque a agricultura, ela é uma cultura, né? Entendi. E como foi qual é a tua relação com a agricultura? Começou quando? Você disse que veio de Olambra para cá, por que é que foi? Como é que foi essa tua trajetória até chegar aqui no Ceará? Eu vou tentar resumir, porque essa história é muito longa, né? Mas, assim, efetivamente, eu caí de paraquedas, né? Porque eu não era desse universo da agricultura. Eu morei na Europa há uns anos e lá eu aprendi sobre esse universo dos cafés, né? E aí, você é barista? Eu sou barista, E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu abri uma cafeteria em Campinas, né? E trabalhei nessa cafeteria durante 2 anos, né? De 2011 até 2012, mais ou menos, 2013. E depois e lá nesse período da cafeteria, eu comecei a criar uma ideia de que eu queria plantar café, né? Então eu queria ser produtor de café. Botei isso na cabeça. Botei isso na cabeça. E quando essa cafeteria fechou, eu me lancei assim a procurar cursos de agricultura, né, para poder plantar café. Procurei nessas associações que tem lá em São Paulo. E aí, dentro dessa minha busca, a minha esposa fazia um curso de formação em pedagogia Waldorf, que ela é professora. E lá ela me falou que tinha um professor que dava aula de agricultura e tal. E eu relutei um tempo assim. E uma das vezes eu resolvi aceitar e ir lá conhecer, né? E acabei encontrando com o professor João Carlos Ávila, que é um dos introdutores da agricultura biodinâmica no Brasil, né? É uma pessoa assim, que eu devo bastante a ele, assim, reconheço. Ele é meu amigo, ele é meu orientador até hoje, a gente mantém essa parceria. Ele está lá em Olambra, porque eu levei ele para morar lá, né? E foi aí que eu tive o primeiro contato com a agricultura biodinâmica, por causa desse meu interesse no café, né? Eu ainda continuo na área do café. Eu lancei uma marca de café recentemente, agora, aqui do Ceará, né? Sim. E então foi assim que eu caí de paraquedas na biodinâmica, né? E fui estudando e fiz o curso várias vezes. Fiz o curso 3 vezes, né? E depois de ter feito esse curso 3 vezes, eu virei coordenador do curso, virei organizador desse mesmo curso. E fiquei durante alguns anos, eu e o professor João Carlos Ávila, ministrando esse curso de agricultura biodinâmica lá na região de São Paulo, né, Minas Gerais. E em 2023 eu resolvi vir para o Ceará, porque eu já tenho família aqui, né? Família. E aí eu já passava aqui, alguns anos eu vinha por aqui, mas na pandemia foi que a ideia
durante a pandemia foi que essa ideia ficou mais forte, né? E em 2023 eu me mudei para cá. Então você está estabelecido em Caucaia, ali no Capuã, é isso? A gente tem esse polo de produção lá no Capuã, na Caucaia, né? Onde a gente tem uma área lá de 2.500 metros quadrados. E onde a gente está desenvolvendo, vamos dizer assim, uma vitrine, né, desse trabalho com a agricultura biodinâmica. E eu já tinha, né, essa startup, que é a startup do Cestão Biodinâmico, já funcionava, eu já fazia esse trabalho lá em Olambra, lá em São Paulo, né? Começou a produzir lá. Lá em Olambra eu comecei a produzir também, né? E a gente já tinha esse trabalho sendo feito por lá. Então eu desativei esse trabalho e ativei ele aqui, né, no Ceará, em Fortaleza. E aí desde 2024 a gente começou a distribuição, quando a gente começou a ter a nossa produção, né? Desde 2024 a gente está produzindo e distribuindo esses alimentos biodinâmicos aqui na cidade de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, né? E através desse sistema de rede, né, de comercialização em rede, né? Que é uma coisa que, vamos dizer assim, deixa mais acessível, né, as pessoas também conhecerem o que é o alimento biodinâmico, né, que é uma outra coisa importante também, né, que é um alimento que ele tem uma diferença assim, com relação aos alimentos orgânicos e aos alimentos convencionais. E isso fez uma diferença na tua saúde, por exemplo, tu começar a consumir? Com certeza. Tu percebeu assim, de uma hora para outra, quando tu passou a consumir? Olha, a primeira vez que eu comi o biodinâmico na minha vida foi dentro de um congresso de agricultura biodinâmica em Botucatu, né? Logo quando eu estava fazendo o meu curso, aconteceu um congresso depois de uns 3 meses e eu fui participar. E por eu ser da área da luta, né, que eu sou faixa preta de taekwondo, então assim, essa coisa da nutrição era uma coisa que eu sempre, né, tinha acesso. E quando eu me alimentei desses alimentos lá em Botucatu, dentro da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu ia dormir bastante cansado, porque era um dia inteiro de curso, né, de congresso, e à noite eu ia dormir, e toda a alimentação que era servida nesse congresso, né, era toda biodinâmica, desde o café da manhã até os lanches, o almoço e o jantar. Sim. E uma das coisas que eu percebi foi que eu ia dormir assim exausto. E quando era no outro dia que eu acordava, eu me sentia assim muito forte, entendeu? E eu falava pro professor... Tem que ter alguma coisa aqui, professor, né? O que é, cara, que eu fui dormir assim exausto e agora acordei, eu estou energizado novamente. Ele falou assim, é a nutrição, que você está se alimentando de uma nutrição 100% biodinâmica. Isso me chamou muita atenção. Por eu ser da luta, eu percebi essa rapidamente. Porque o atleta ele é mais sensível a qualquer mudança de alimentação e de mudança de costume. Né? Exatamente. Então ali foi o meu primeiro contato, né, com esse tipo de alimento. E ali foi uma coisa que virou uma chave, né? Que eu falei, não, a partir de agora eu vou querer me nutrir somente com isso. Mas a diferença mesmo assim e o benefício que esse alimento me trouxe, né? E não só para mim, mas como para minha família, eu vejo 100% assim nas minhas filhas, no crescimento delas, né? Porque elas começaram a se nutrir com esse alimento desde criança, desde bebê. E o que é que você produzia lá em São Paulo que, por exemplo, você não produz aqui? Alguns tipos de... Não, a gente lá, mesmo por estar na Mata Atlântica, né? Hoje a gente está focado muito nessa parte... Hoje o cestão ele é 100% cestão verde, né? Que são a produção de hortaliças, temperos, legumes e alguns punks, né? Hortaliças, punks e temperos. E algumas raízes, né? A gente está produzindo cúrcuma, uma cúrcuma muito... diferente aí de umas... O consumo da cúrcuma vem aumentando, né? Vem, e a gente tem produzido uma cúrcuma que ela tem chamado a atenção de uma professora da UFC, que é a nossa cliente, né, pesquisadora, que já detectou que ela é um tipo de cúrcuma que ela quer fazer um doutorado em cima da cúrcuma que a gente está produzindo, porque ela tem qualidades maiores em termos de medicinais, né, do que as outras cúrcumas que ela conhece. A outra coisa é a Ora Pronobis também, que a gente tem produzido lá. Também está sendo feito um estudo com ela, né, de desenvolvimento de uma bebida lá pelo UFC, uma bebida fermentada. Então isso nos alegra, né, porque a gente percebe que existe realmente assim um interesse, né, não só por parte dos consumidores, mas por parte também dessa parte acadêmica, né. E aqui a gente tem conseguido produzir, assim, eu estou produzindo aqui basicamente quase tudo que eu produzia lá, né. A gente ainda não está produzindo mais,
porque a área onde a gente está hoje não é tão grande. Então, é um quarto de hectare. Exatamente, para a gente poder entrar na área de produção de legumes, né, de beterraba, de cenoura, né, a gente precisa estar num espaço maior. Daí o nosso interesse de estar indo para uma área maior no Eusébio, né, que isso pode vir a acontecer em 2026, e lá a gente vai ter essa possibilidade de expandir, né, esse nosso número de produtos que a gente está produzindo hoje, que hoje já estamos na casa de umas 20 a 30 variedades de hortaliças, temperos e punks e algumas raízes. Como é que você vem? Porque isso é um trabalho de formiga, né? E você vem fazendo para difundir tanto as práticas quanto os alimentos em si. E as pessoas que têm tido acesso a esse alimento, qual tem sido o feedback, qual tem sido a resposta delas quando consomem esses alimentos? O feedback das pessoas, assim, sempre são bons, né? Mas o feedback maior que eu vejo, assim, é que a gente tem, assim, crescido, né? O número de assinantes do Cestão e o número de pessoas que chegam e que começam a assinar o Cestão e receber esses alimentos, ele não diminui, ele só aumenta, né? Isso é um feedback positivo, que as pessoas não estão saindo, elas estão fidelizando e aumentando, né? Eu acho que a gente pode melhorar, né, essa quantidade das pessoas que recebem esses alimentos hoje. A gente tem uma rede de distribuição, né? A pessoa assina o Cestão e a gente tem o nosso serviço de entrega. Então, é um desafio muito grande também para esse modelo de negócio, é a logística, né? A logística, exatamente. Esse é um outro passo que a gente quer fazer, né, de ir para uma área mais centralizada, como no Eusébio, por exemplo, que a gente vai ficar mais próximo de uma boa parte dos nossos assinantes que são de lá do Eusébio, né, que é uma cidade que, pela logística, vai facilitar para a gente o nosso trabalho de distribuição, né, para atingir até outras cidades, quem sabe atingir cidades vizinhas ali, como Pindoretama, né, Cascavel, entendeu? Então, isso vai facilitar para a gente também, além de ter uma quantidade maior de produtos, vai facilitar a nossa logística de distribuição. Hoje, na Caucaia, a gente consegue atender, né, com a quantidade de assinantes que a gente tem hoje, consegue atender a Caucaia, Combuco, Fortaleza, e a gente chega na Praia do Futuro e estamos passando e querendo expandir, né? Então, o Cestão de Assinatura é um dos modelos que a gente faz a nossa comercialização, né? E o outro eu lancei no início do mês passado, do mês retrasado, se não me engano, que é esse modelo de venda para restaurantes, né? Restaurantes de Fortaleza, né? Que a gente chama de Farm to Table, que é uma proposta que a gente oferece esses produtos e oferece a possibilidade do chefe de cozinha ter um produtor exclusivo para produzir aquilo que ele utiliza nos pratos dele, né? Então, hoje a gente já tem alguns clientes que já fazem parte desse nosso braço, né, de vendas assim, no atacado, vamos dizer assim, né? E também estamos querendo expandir também esse lado para atingir mais comércio, né, mais restaurantes. Então, a gente está fazendo esse trabalho, é lento, eu sei que é lento, né, porque além de ser uma coisa muito nova, né, aqui para Fortaleza, para o Ceará, mas espaços como esse aqui, são positivos porque a gente tem assim, a possibilidade de explicar, de levar um pouco mais do que é feito esse trabalho com a agricultura biodinâmica. E a agricultura biodinâmica ela permite uma produção de qualidade em escala. Permite uma produção de qualidade em escala. Isso já... Às vezes muito do debate que existe em torno de produção orgânica é isso. Ela é muito bonito, é muito legal... Mas eu quero ver produzir para um monte de gente. Mas eu acho que sempre existe assim... Mas eu acho importante você esclarecer isso. A gente sempre tem que pensar o seguinte, quem que levanta o debate? Às vezes quem levanta o debate é justamente quem não quer que isso aconteça, prospere, né? Exatamente, né? Então, exatamente. A gente sempre tem que pensar, né? E isso é uma das coisas que o alimento biodinâmico favorece no ser humano, é essa parte do pensar, de você... ter a capacidade de pensar e examinar que nem tudo que é apresentado para você é uma realidade, né? Então, quem que vai se beneficiar se esse tipo de produção não expandir, não crescer, né? Existe alguém que vai se beneficiar com isso e talvez sejam essas pessoas que banquem esse tipo de campanhas, que banquem essas, né? Desacreditação, né? Exatamente. Então, assim... Mas a gente sabe que isso é uma utopia, né? Porque a agricultura familiar, a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, ela que alimenta a população, né? Não é a agricultura em grande escala, né?
Até porque, se a gente for pensar, assim, de verdade, a agricultura em grande escala, ela não alimenta ser humano, ela alimenta animais, ela é feita para poder produzir rações, né? A combustível. Combustível. E o que alimenta o ser humano? O que alimenta a população das cidades? São os pequenos agricultores familiares, né? São as pequenas produções de agricultura familiar. Mais de 60%. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Que se esses agricultores param, a população passa fome. Agora, o cara que está produzindo soja, milho e trigo, primeira coisa, ele não come disso que ele produz, né? Esse tipo de produtor, ele não vai buscar por esse tipo de produto para colocar na mesa dele, ele vai procurar produto orgânico, né? Ou produtor familiar, produtor, né? Então, Exato. Então a gente tem sempre que levantar essas questões que eu acho importante mesmo, né? E a primeira vez que eu tive contato com agricultura biodinâmica, porque eu sou assíduo consumidor de conteúdo no YouTube, e foi no Globo Rural, com a matéria sobre o Pierre lá da fazenda Tamanduá, na Paraíba. Sim, muito bom. Né? E, assim, eu achei aquilo ali fantástico, porque ele comprou uma terra árida, uma terra difícil, uma terra com muito afloramento rochoso, e hoje ele é uma referência na região, inclusive na filosofia dele de trabalhar a valorização do agricultor, a valorização do funcionário, da pessoa que está ali com ele, entender aquilo como muito mais do que como um organismo, que as pessoas são parte de um todo, e que existe ali uma cultura de solidariedade, existe ali um sentimento de coletivismo, né, de complementaridade, de todo mundo, cada um fazendo sua parte, contribuindo para o todo, é que eu achei a sacada da matéria. Mais do que mostrar ele fazendo espirulina, que é uma coisa que muita gente não sabe nem o que é, mas assim, é uma produção maravilhosa que ele tem, né, que é a produção de manga, né, e outras culturas que ele tem lá. E ele não é a única fazenda assim, de referência com esse tipo de movimento que existe no Brasil. Existem outras fazendas, né? No Nordeste aqui se tem? No Nordeste eu não sei, mas... por ele exemplo, é o que mais se sobressai, a fazenda Volkmann no Rio Grande do Sul, ela é também assim, uma fazenda de produção de arroz em grande escala, né? Existe também produções de café biodinâmico. Então, assim, está provado através desse exemplo que tudo isso aí que se levanta como sendo assim, que a produção orgânica não daria conta de alimentar, isso aí tudo para mim, que estou dentro desse universo, para mim eu vejo tudo que histórias, né, assim, para você desacreditar. Narrativas, né, mas é possível, sim. Eu acredito que se a gente for para uma área agora de 20 mil metros quadrados, a gente vai poder provar que numa área de 20 mil metros quadrados, a quantidade de alimento que a gente consegue tirar de dentro, né? E dentro dessa área, inclusive, vai estar inserido o sistema agroflorestal, né? Que a gente, dentro da biodinâmica, trabalha. A agrofloresta, no caso, ela não se opõe. Mas eu acho que a biodiversidade que você adota é um princípio mesmo igual, né? De você ter várias culturas diferentes no mesmo ambiente em que todo mundo coopera, né? Dentro do organismo biodinâmico, né, desenvolvido pelo Steiner, essa parte florestal está inserida, ela não está desconexa, né? Entendi. Apesar de que a biodinâmica, no meu caso, né, a gente trabalha assim com um direcionamento maior para a produção de alimento, porque eu estou numa área onde eu não tenho essa parte onde eu possa deixar a floresta de pé, né? Exato. Ou construir essa floresta. Mas ela está inserida, ela faz parte, né? E esse movimento ele cresceu. Hoje existe, né, os agricultores biodinâmicos que trabalham e aplicam a biodinâmica dentro dos sistemas agroflorestais, que o pessoal denomina de agricultura regenerativa também, né? Os biodinâmicos lá de Botucatu saíram e foram fazer esse trabalho porque viram que é uma área que a biodinâmica tinha vamos dizer assim, uma carência, né? Uma defasagem com relação aos outros movimentos que estavam se destacando no Brasil, como a agricultura sintrópica, né? Permacultura, entendeu? Então, hoje existe também esse movimento, né, de produtores biodinâmicos que fazem esse trabalho florestal, né, de trabalho de plantar árvores e sistemas agroflorestais, que eles se colocam como agricultura regenerativa, né? A agricultura biodinâmica, ela tem também, assim como a orgânica, como se fosse uma certificação. Sim. É um selo... Selo Demeter. É um selo internacional criado na Alemanha, né, que caracteriza que aquela área de produção produz alimentos biodinâmicos, né? E esse selo, ele é um selo que ele tem, assim, a capacidade de abrir as portas do mercado exterior
para qualquer lugar do mundo que você queira mandar o teu produto, sem a necessidade de ter um outro selo, nenhum porque selo muitas vezes orgânico. você tem um selo dos Estados Unidos, você tem um selo europeu, Sim. mas esse Demeter ele é como se fosse um selo universal de acreditação. Por isso que, assim, é uma das coisas também que a gente debate, né? Assim, E como é que essa certificação é feita? então, a certificação da Demeter, ela é feita através da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, né? Legal. Através de um sistema associativo, o que facilita para o produtor, né? Em termos financeiros, né? De custo. E também ela é feita por certificadora, né? A gente tem uma certificadora lá em Botucatu também, que faz esse trabalho, né, particular, vamos dizer assim, e que eu acho que encarece, dependendo do que você tem, do que você produz, do que você queira colocar assim como um selo biodinâmico. Eu prefiro o caminho da certificação participativa, né, que é muito mais acessível, você se emana com outros produtores, e aí você consegue ter acesso a esse selo. E o que garante também, dependendo do produto que você esteja produzindo, a possibilidade de você exportar o teu produto, né? Sim. Para qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de receber o selo daquele lugar, né? Se você tem um produto orgânico e quiser mandar ele para outro lugar, você tem que ter o selo daquele lugar. O selo Demeter te dá abre essas portas para que você mande o seu produto para qualquer lugar do mundo. Agora, Aguinaldo, você falou que também ministra cursos, né? Sim. De agricultura biodinâmica. Como é que está a procura por esses cursos, a difusão que vocês têm feito e como é que tem sido trabalhar isso aqui? Então, assim, a gente lançou agora recentemente, né? Porque primeiro eu estava concentrado na parte de fazer com que essa área que esse polo de produção, que hoje a gente tem ele assim como se fosse uma vitrine, né? Tivesse funcionando, tivesse produzindo. Então a gente deu nessa primeira fase a gente trabalhou muito isso e colocar a parte de distribuição, né, para funcionar, para a gente poder o que a gente está produzindo ser consumido pelas pessoas, né? E depois a gente lançou o Farm to Table para poder atingir empresas. E agora, mais recentemente, a gente está abrindo, né, esses cursos, essas oficinas, para qualquer entidade, instituição, escola, ONG que tiver interesse em conhecer desse conhecimento, né, da agricultura biodinâmica. Recentemente eu tive na semana de fitoterapia lá da UFC, né, onde eu falei lá dentro da UFC sobre esse conhecimento da agricultura biodinâmica, foi muito legal. Mas a gente está aberto, né, a novos convites para poder estar cada vez mais assim promovendo e difundindo, né, essa agricultura e levando para outros lugares, porque um dos objetivos assim que eu acho que a gente pode fazer não é só produzir, você sozinho ser o ator principal, né? Eu acho que a gente pode dividir esse conhecimento, levar para outros produtores, compartilhar esse conhecimento, né? E o mais interessante assim que eu vejo assim é que pelo fato de eu praticar a biodinâmica, isso é uma coisa que assim dá uma credibilidade para quem às vezes está querendo fazer numa fazenda ou numa chácara, né? Você mesmo às vezes quer fazer lá na tua terra, que eu já estou sabendo. Isso dá uma credibilidade porque você pode levar aquela pessoa até onde você tem a sua área, né? E você falar para a pessoa, ó, é isso aqui que eu estou fazendo. E a pessoa vê aquilo, é diferente do que você só falar que você faz, entendeu? Exato. Então isso dá uma credibilidade maior e a gente está nesse ponto agora que a gente quer realmente expandir, né, esse modelo agrícola para outras localidades, assim, para outros bairros, né, para escolas, quem sabe também, algum projeto ligado à escola. Então a gente está aberto. Você falou aí do cestão. Outro aspecto interessante desse debate é o custo. Sim. É um custo mais alto, não é? Se justifica ou não? Como é que a agricultura biodinâmica se posiciona? Porque orgânico já tem também uma pecha de ser... porque orgânico tem que ser caro. E não necessariamente tem que ser. Não necessariamente tem que ser. E na agricultura biodinâmica? Então, o meu trabalho, ele tem assim, além da gente estar inserido dentro desse contexto biodinâmico, né, que a gente também, uma das áreas de conhecimento que Rudolf Steiner trouxe também foi a parte da economia, né, onde a gente precisa trabalhar essa economia de forma mais fraterna, né. Então, o meu trabalho ele está um pouco assim atrelado a essa parte também da economia antroposófica, né?
E então a gente fez uma pesquisa, levantamos valores, né? Claro que eu não podia colocar o mesmo valor que eu trabalhava em São Paulo, que é um outro estado, outro tipo de renda, né? Então a gente ajustou esses valores aqui para o estado do Ceará, para Fortaleza, né? E eu acredito que assim a gente tem um preço bem acessível, né? Um valor bem acessível para atingir todas as camadas. A gente consegue com os valores do cestão atingir todas as camadas, né? Desde a camada mais simples até as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, né? Porque a gente tem diferentes modelos de cesta lá dentro, né? Mas a gente pode melhorar, sempre existe a possibilidade de melhorar, de fazer com que esse alimento... Mas ela não é uma agricultura que é mais cara de fazer, não é, né? Ou é? Eu acho que depende. Depende de muitas coisas, depende de muitos fatores. Por exemplo, para eu criar essa área onde eu estou hoje, né, construir do zero, né, transformar areia em canteiros, em terra fértil, me custou mais do que lá em Olambra, onde eu já tinha uma área que tinha sido uma plantação de laranja, já estava meio que, vamos dizer assim, estava ali pronta, né, já tinham feito plantio lá nela. Para iniciar não demorar. Essa área daqui não, essa área daqui foi muito, assim, o custo foi maior para a gente poder dar o start nela, né? Então isso depende muito, mas em geral, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer, né, de conscientização, também existe esse lado, né, de que não é porque ele enxergar valor, eu digo valor não é o valor financeiro, é valor naquele alimento que ela está comprando. E eu acho também que tem um trabalho de conscientização pelo lado de quem produz, né, claro que a gente tem um cuidado maior, com tudo isso que a gente falou, né, tem uma abordagem mais completa, né, para construir um alimento que realmente seja um alimento digno do consumo humano. Por isso que o nosso slogan é o alimento que nutre de verdade, porque a gente está levando assim uma comida que vai nutrir verdadeiramente o ser humano, não vai só encher a barriga dele, né? E é claro que isso tem que ter um valor, mas a gente não pode nunca pensar que por causa disso ele tem que ser assim sempre mais caro do que o alimento, porque senão ele acaba se transformando num alimento elitizado, né? Exato. E um dos trabalhos que o Cestão tem, que eu tenho, né, junto com esse trabalho do Cestão, é de tomar cuidado para que isso não aconteça, né? Então, assim, eu criei a rede do Cestão para que ela atinja todas as camadas da sociedade, né? E isso também depende um pouco da sociedade, pesquisar, procurar, porque hoje espaços como esse aqui já é uma oportunidade, porque muita gente, existe aquela crença limitante de que assim, tudo que é bom é caro, né? E aí na cabeça dela, ela já deixa de procurar aquele produto, aquele alimento, porque ela já está achando que ela não é capaz de poder comprar aquilo, né? Mas hoje existem essas possibilidades, você pode pesquisar, pode entrar na internet e encontrar, ir em busca, porque existem as possibilidades, né? Existe feira, existe tantos outros caminhos de você poder se nutrir com um alimento mais saudável e necessariamente você não precisa estar pagando mais caro por isso, né? Entendi. E vocês entregam toda semana? Como é que é a dinâmica? Sim, a nossa entrega é semanal, né? A gente faz a entrega toda terça-feira aqui na região de Caucaia, em Fortaleza e regiões metropolitanas, né? É um dia que a entrega acontece, né? E a gente também tem o modelo Farm to Table, né? Que são para restaurantes, que a gente faz as entregas nas sextas-feiras e nas terças-feiras também, né? Então a gente tem esses dois braços funcionando, o braço da assinatura e o braço... Já tem uma carteira de clientes bem numerosa, como é que tá? Não, é um trabalho, como você falou, é um trabalho que está começando, a gente começou em 2024, ou seja, a gente está com um ano e pouco, né, fazendo esse trabalho, e agora a gente está numa fase, justamente essa que eu vim aqui falar, que a gente está querendo expandir, melhorar, né, divulgar esse trabalho para mais lugares, para que a gente possa crescer mais, e quem sabe ano que vem partir por uma área, um polo de produção um pouco maior e um pouco mais completo assim. Quem quer conhecer o Cestão Biodinâmico, acessa o quê? Vai para onde? Pode entrar direto no Instagram, né, Cestão Biodinâmico. Lá no Instagram tem as informações, tem os contatos, tem telefone, tem o WhatsApp, né? Tá tudo lá. Acho que é o caminho mais fácil para poder encontrar a gente, né, lá no Instagram. E estamos abertos, estamos aí. Para finalizar, Aguinaldo, para quem está ouvindo a gente, quer começar tipo assim, a se alimentar melhor, de uma forma mais consciente, o que é que você diria para essa pessoa? Primeira coisa, eu diria que a pessoa precisa querer, né? Se ela quiser, ela
vai em busca desse tipo de mudança, né? Porque tem que haver uma mudança interior dentro dela, de que ela, quando ela quer, ela vai encontrar. Se ela não encontrar o biodinâmico, ela vai encontrar algum tipo de produto agroecológico, livre de substâncias químicas, né, que vai conseguir aportar mais saúde para ela. Porque hoje muitas pessoas querem, mas não vão atrás, não vão em busca, né? Não pesquisam, entendeu? Existe um comodismo, né? Pode ser que existe até um comodismo. Então, assim, se a pessoa quiser fazer essa mudança, essa transformação, eu acho que ela também pode buscar conhecimento, né? Buscar fazer uma oficina de agricultura biodinâmica para poder aprender mais sobre o assunto, como é que isso funciona na verdade, na prática, assim, no dia a dia, né? Eu me alimentando com esse tipo de alimento, o que isso vai causar de mim, de benefícios, né? E eu já garanto, assim, são muitos benefícios, né? Benefício não só para você, mas como também para o ambiente, né? Para o planeta de forma geral. Totalmente, né? Porque quanto mais clientes a gente tiver, quanto mais produtos a gente conseguir produzir, mais áreas a gente vai estar transformando em áreas sustentáveis, né? Regeneradas, que cuidam da natureza, né? Então assim, é uma contribuição muito grande. Cada pessoa que participa do Cestão, ela não tem nem ideia do que é que a gente faz para produzir esse alimento, né? Muitas delas não têm ideia. Então, assim, tanto é que a gente está agora pensando em fazer um encontro, né, do Cestão, para poder explicar para essas pessoas que são já participantes desse movimento, né, que já é importante ela participar, mas é importante também ela tomar consciência de como que isso é feito, aonde que isso surgiu, como é que isso chegou até ela, né? Então, a gente está com essa ideia de fazer esse encontro e apresentar para essas pessoas e para outras pessoas que queiram, né, conhecer um pouco mais dessa agricultura. Muito bem. Agnaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que, para mim, pelo menos, foi um papo bastante enriquecedor sobre esse modo de produzir biodinâmico, né? Eu acho que as portas ficam abertas aqui para você e para que a gente possa estar difundindo esses modos de produção sustentáveis, né? Que tem muito mais a contribuir com esse movimento cada vez maior de pessoas que quer uma mudança de vida, que quer uma alimentação que ela é conectada também com o planeta, com o nosso futuro, né? Muito obrigado, Marcel, que eu agradeço. Eu acho que, assim, estou feliz de estar aqui. Acho que esse espaço aqui é um espaço muito importante aí. Essa sua iniciativa de abrir esse podcast para falar desses assuntos, para mim, assim, é vital. Tomara que cresça, tomara que você consiga atingir seus objetivos. O primeiro conselho que eu te dou é coma biodinâmico. Tá certo, muito obrigado. E esse foi mais um podcast Frequência Rural no YouTube, no Spotify e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Tá certo? Então, até a próxima aí. Contamos com a sua audiência.